Fala, queridos traders, como é que vocês estão? Alunos maravilhosos, tudo bem? Felipe Torino aqui falando. Vamos começar agora mais um raciocínio lucrativo. Quero dizer a você que essa jornada que nós criamos, que eu criei aí no canal, foi justamente para te ajudar, para poder facilitar o teu entendimento e o teu crescimento nessa jornada aí, entendendo a análise institucional, o famoso Smart Money Concept. Então, prepara aí, se agarra na cadeira, faz aquela pipoca muito massa e vamos embora para o gráfico, beleza? É isso aí. E antes de mais nada, eu quero dizer a você, né? Se inscreva, faça sua inscrição aí no canal, porque pode ter certeza absoluta que todos os dias, esse horário às 7 horas, 7h10, por aí, tá? Porque dependendo também aqui do vídeo, tal, pra dar aquela, né? Aquele clima tchan, aquele clima bacana, ele pode demorar um pouquinho para sair do forno. Mas não se preocupa não, que entre as 7 horas e 7h30 ele vai estar postado aí para vocês entenderem, né? Como é que funciona toda essa análise que eu faço no Smart Money Concept. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que nós temos uma comunidade muito massa que está crescendo, está chegando aí com todo gás e o link está na descrição. Então, pelo fato do link estar na descrição, entre lá na comunidade, a comunidade do Discord, vale a pena, participe, porque é muito top, tá todo mundo lá bem engajado, falando sobre todos os trades que aconteceram. Cara, essa semana foi incrível, 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 incrível. Pasmem, foram mais de 11 mil pontos, se eu não me engano, é exatamente isso. Então você consegue ver todos esses trades lá na comunidade. Então não fica com vergonha não, cara, participa. Imagina só você no mesmo projeto, no mesmo propósito, com todo mundo na mesma visão. Oh, muito massa, né? Não é somente uma comunidade, é a comunidade, vai te ajudar bastante, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo aqui todos os dias, tá bom? Show de bola, né? Então me siga também nas redes sociais, que eu estou sempre postando lá os trades que eu executo, sempre falo, sempre comunico, sempre filmo, sempre faço uma coisinha ou outra e tal, para dele dar aquele, né, aquele chunk, aquele feedback, aquele negócio bacana, muito top, beleza? Então vamos lá, né, galera? Então, preste muita atenção aqui, porque exatamente o que foi falado ontem, ele se cumpriu, tá? Ele abriu com um gap de alta, eu falei, expliquei para vocês, que pelo fato dele não ter perdido esse fundo, né, ficou uma região muito interessante para uma compra, uma possível compra. Só que eu falei para vocês terem cuidado. Por quê? Porque esse seu side aqui, ele precisava ser liquidado. Ele poderia, na verdade, não é que precisava porque não é uma regra, tá bom? Já que ele já faz uma mudança de caráter, já mitiga acima desse 50% desse range, inclusive, né, que são esses dois swing points. Então já chegou ali numa região bem interessante de prêmio e voltou na região de desconto para poder mitigar toda essa estrutura, né, que de certa forma, até então, é uma mitigação e não uma impulsão, tá bom? Ah, existe essa diferença? Sim, Felipe. Existe a diferença? Existe. Então, você vai entender ao longo dos vídeos que eu vou falando aqui também, tá certo? Então, pode perceber que ele chega, toca nessa região, tá? Ele poderia abrir com um gap de baixo, Felipe? Poderia, mas como eu falei para vocês, né? Tudo estava indicando que ele realmente ia abrir com esse gap de alta e foi exatamente o que fez. Inclusive, um detalhe muito importante que esse pregão, né, foi um pregão um pouco meio frio, meio morto, digamos assim, porque de fato, mesmo ele tendo pago, mesmo ele pagando aqui a mais de 1.000 pontos, 1.100 pontos, por exemplo, e chegando a devolver, né, basicamente a mesma quantidade, né, coisa de 900 pontos ali, ele não foi um pregão muito legal porque ele já está demonstrando uma região de consolidação, uma região fria, né? Hoje o mercado também estava dessa forma no todo, tá bom? Então, aqui era uma região que, se você quisesse se arriscar, poderia se arriscar, levando em consideração sempre o time frame menor, porque nós estamos aqui no tempo gráfico de 5 minutos, tá bom? Esse tempo gráfico de 5 minutos, você pode refinar ele, e se você trouxer aqui para o 2 minutos, por exemplo, você pode perceber que ele já abriu com um gap de alta, inclusive mudando o caráter dessa subestrutura, né? Que aqui, por exemplo, é uma análise de uma subestrutura, digamos aqui, uma estrutura terciária, mais ou menos, né? Uma quaternária também pode ser, depende de como você trata aí o viés, a sua análise, tá bom? Então ele já muda o caráter nessa situação, nesse ponto, e aí ele retesta justamente nesse order block, ele vem exatamente nesse order block. Era um stop que ficaria baratíssimo, né? Inclusive até deixar essa ferramenta de compra aqui. Comenta aí se você pegou esse trade para ficar bacana, para ficar interessante. Inclusive eu tinha deixado o alvo, né, nesse ponto dessa estrutura, porque ele já poderia também engatar, que se fosse um dia realmente de muita liquidez, muito provavelmente ele teria capturado toda essa liquidez que ele tinha deixado nessa região e teria seguido essa alta e tinha exatamente saído aqui, ou até mesmo liquidado esses topos, né? Já que nessa estrutura existem regiões que não foram mitigadas, ou seja, dentro desse range existe ainda esse order block que não foi mitigado. Então ele poderia querer capturar esses pontos
E aí você tem que ficar ligado nisso também, para você poder entender que existem essas possibilidades, beleza? Então, nesse ponto, ele acionou o trade, tá? A partir do ponto que ele vem e muda o caráter também nessa subestrutura, poderia liquidar essa posição, mas de antemão você teria colocado no bolso aí no mínimo 1.000 pontos, tá? Que foi um belo de um trade muito bacana. Inclusive, ele chegou, né, justamente nesse movimento de impulso, e aí foi muito bacana porque ele vai fazendo esses movimentos de boys posteriormente, né? Ele vai quebrando as estruturas maiores até então que ele muda o caráter dessa tendência, né? Esse seria o fundo que estaria validando esse movimento de impulso dessa subestrutura. Lá na frente ele perde e chega a tocar em um ponto de uma favela aqui no tempo gráfico maior. Acredito que nos 5 minutos tem uma favela, acho que é no 4 minutos que eu estava exatamente, olha lá. Olha que entrada também interessante, né? Esse ponto também ele acontece constantemente, galera. Fiquem atentos, tá? Lógico, com a racionalidade, com uma narrativa do trade, cara, você poderia pegar um tradezinho ali de 400 pontos, 300 pontos, porque ele chegou nessa região. Então, bem interessante, bem plausível os trades que aconteceram, tá? E tá aí. Toda essa estrutura, né, que foi trabalhada hoje, não tem muita coisa a se falar do mini índice, já que ele trabalhou dessa forma, de uma forma meio que lateralizada, né? Inclusive, vale salientar, né, que nós estamos aqui em uma linha de tendência, e como vocês sabem ou não, a linha de tendência é uma linha bastante líquida, ou seja, sendo assim, ele pode querer perder esse fundo, tá certo? Já que ele está deixando um equalose aqui nessa região, tá? Que são fundos nivelados, tem que ficar atento a essa região. Mas se ele vier capturar esse ponto, procurar alguns gatilhos de compra para você poder surfar esse movimento todo que ele pode capturar essa liquidez. Lógico que não vai assim nessa reta, né? Porque não é um livro, né? Como a gente costuma falar, mas ele pode querer ir mitigando essas regiões, tá certo? Como, Felipe? Exatamente dessa forma. Ele vem fazendo isso e ele vai mitigando, captura nessa região, nesse retorno aqui, também pode rolar alguma oportunidade. Mas aí você precisa interpretar o movimento do gráfico, tá certo? No Ibov, vamos ver como é que se movimentou. Ele vem fazendo essa estrutura, inclusive o mesmo desenho que eu deixei aqui no vídeo foi o que realmente aconteceu, né? Então vale a pena também salientar que essa mesma linha de tendência lá, aqui numa hora, ele também está aqui nos 5 minutos, tá bom? Está replicando esse movimento. Algumas pessoas falam aqui de figura gráfica, né? Um triângulo descendente, uma coisa ou outra. Mas lembre que essas extremidades, essas linhas de tendência, todos esses toques aqui são liquidez que o varejo está posicionado com seu stop, ou seja, estão comprando nas famosas LTB ou LTA, comprando, né? Ou vendendo na LTB, né? Comprando na LTA, enfim. Cada um tem um operacional, porque tem gente que opera rompimento de linha de tendência, enfim. Então fica com esse cuidado, porque até mesmo o rompimento de uma linha de tendência, geralmente o institucional ele faz isso, ó. E aí ele acaba liquidando todo mundo e todo mundo fica de mãos atadas. Então tenham cuidado em relação a isso, tá bom? Então, o conteúdo hoje, pessoal, voltado para justamente o Ibov, né, o mini índice, eu estou querendo trazer também aqui para vocês as análises do Forex, já que estão acontecendo alguns trades também, que eu também atuo no mercado do Forex, e aí eu quero trazer algumas análises para você. Comenta se vai ser de grande importância para você, se realmente vai agregar no conhecimento, que eu trago também esse conteúdo, interajo, estou gostando da interação de vocês. Os vídeos são novos, né? A gente começou essa série, uma série nova, mas, cara, vocês já estão motivando, já estão participando, isso aí para mim é o combustível e eu fico muito grato, tá bom? Inclusive, parabéns a todos, tá? Parabéns a todos por essa pegada, porque isso me incentiva cada vez mais a trazer mais conteúdo para vocês e fazer com que vocês realmente, de fato, evoluam, ou seja, suba mais um degrau. E pode ter certeza absoluta que isso é totalmente de coração, tranquilo? E comenta aí se você quer que eu analise alguma coisa, né, alguma paridade, alguma coisa que você, algum ativo que você está especulando. Eu posso também analisar o XAUSD, né, que é um commodity. Você pode também querer sugerir aqui uma criptomoeda para a gente fazer uma análise. Cara, o que você tiver aqui, fique à vontade, porque de fato eu olho todos os comentários e eu quero atender realmente o pedido de vocês, tá bom? Então esse vídeo de hoje foi um vídeo mais curto, né, que o anterior, mas que vocês fiquem cientes que essas movimentações elas estão acontecendo. Inclusive, deixa eu marcar aqui um ponto bem interessante de liquidez também, que é exatamente esse fundo aqui, ó. São esses fundos aqui nivelados, que aqui, cara, tem muita liquidez para você ficar atento nessa captura. Então, muito provavelmente ele já vai querer capturar essa liquidez aí, caindo tudo, né? Derrubando aqui o preço, ou até mesmo parar aqui no order block subir. Como é que a gente vai adivinhar, Felipe? Você consegue adivinhar? Não, não conseguimos adivinhar. A gente consegue executar as ordens
nos melhores pontos, ou seja, no melhor ponto de venda, no melhor ponto de compra. É assim que a gente faz. Quem é trader institucional, ele segue o fluxo das maiores ordens. Onde tem ordem, onde tem o dinheiro, nós vamos surfar com essa movimentação do mercado do Smart Money, né? Do Smart Money Concept. Então, assim, se você gostou, deixa aquele like mais uma vez, tá? Se inscreva e não esqueça, o link está na descrição. O link está na descrição e você vai estar participando de uma comunidade muito top, muito relevante aí para o seu conhecimento, beleza? Então, ó, um beijo no coração de todos, tá bom? Abraço, tenham um ótimo final de semana e acreditem, de verdade, eu tô amando, cara, estar com vocês aqui todos os dias, tá? Então, um beijo, fica com Deus e vamos para cima. Valeu, pessoal, simbora!